Hoje é o Dia do Trabalho, 1 de maio de 2026. Antes de começar o tema do vídeo, que está relacionado ao trabalho, eu quero falar diretamente com você. Eu quero de coração te dar os parabéns. Parabéns para você que acorda cedo, muitas vezes mesmo cansado, mesmo sem vontade às vezes, mas levanta e vai. Você que luta todos os dias, que enfrenta desafios, pressão, responsabilidades, preocupações. Você que corre atrás, que não desiste, que faz o que precisa ser feito, mesmo quando não é fácil. Você que sustenta sua família, que carrega peso, que muitas vezes abre mão de si mesmo, do seu tempo, dos seus sonhos, para dar conta da vida. Esse vídeo é para você. Para você que continua firme, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém reconhece. Mas hoje, mais do que te parabenizar, eu quero te convidar a refletir. Refletir sobre o trabalho, refletir sobre a vida e sobre o futuro que você está construindo. Porque talvez lá no fundo você já tenha sentido isso, que existe algo errado. Que a vida não deveria ser só isso. Trabalhar, se cansar, sobreviver e viver essa repetição todos os dias. Que talvez exista um caminho diferente. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse vídeo é para todos os trabalhadores, mas principalmente para aqueles que já sentiram, mesmo que em silêncio, que nasceram para algo mais. Então fica comigo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga o trabalho, a sua vida e o seu futuro. Algo muito grande está acontecendo e a maioria das pessoas ainda não percebeu. Não é exagero, não é teoria, é realidade. O mundo está mudando e o trabalho, do jeito que a gente conhece, não vai ser mais o mesmo. E isso já começou. Enquanto a gente acorda todos os dias, faz a mesma rotina, cumpre horários, lida com a pressão, com o cansaço, com a correria, com o estresse, do outro lado, silenciosamente, tudo está sendo transformado. Empregos estão desaparecendo, novas formas de trabalhar estão surgindo, máquinas estão fazendo o trabalho das pessoas e muita gente ainda não percebeu. E sabe, o mais preocupante não é a mudança, é o fato de que a maioria está distraída, ocupada, presa no automático, achando que tudo vai continuar como sempre foi. Mas não vai. Talvez você mesmo já sinta isso. Aquele cansaço que não passa, a sensação de estar sempre correndo, mas sem sair do lugar, como se estivesse vivendo, mas ao mesmo tempo preso. Preso a uma rotina, preso a um sistema, preso a uma vida que lá no fundo você sabe que poderia ser diferente. Enquanto você tenta dar conta de tudo, o mundo lá fora está avançando, sem pedir permissão e sem esperar ninguém. E a verdade é simples. Muita gente vai ser pega de surpresa. Não porque não teve oportunidade, mas porque não despertou. E agora eu te faço uma pergunta sincera. Você vai continuar vivendo no automático, seguindo o mesmo caminho de sempre, esperando que nada mude?
Ou você vai despertar, entender o que está acontecendo e começar a tomar o controle da sua vida? Porque uma coisa é certa: quem não despertar agora vai ficar para trás. E não é por falta de capacidade, é por falta de consciência. Agora deixa eu te mostrar algo que talvez você já esteja vendo, mas ainda não percebeu o tamanho disso. Hoje a tecnologia está avançando mais rápido do que nunca. Coisas que há poucos anos pareciam impossíveis, hoje já fazem parte do nosso dia a dia. Inteligência artificial, automação, ferramentas novas surgindo o tempo todo. E o mais impressionante é isso. Coisas que antes levavam horas ou até dias, hoje são feitas em minutos. E isso muda tudo. Por exemplo, hoje uma inteligência artificial já consegue escrever textos, fazer imagens, vídeos, criar roteiros, responder perguntas, até ajudar a tomar decisões. Antes isso dependia de várias pessoas. Hoje uma ferramenta faz isso em segundos. Outro exemplo são tarefas repetitivas, aquelas que muita gente faz todos os dias estão sendo automatizadas. Atendimento, processos administrativos, organização de dados, tudo isso já está sendo feito por sistemas. E o que isso significa na prática? Que muitas empresas estão precisando de menos pessoas para fazer o mesmo trabalho. E isso não é futuro, isso já está acontecendo. Ao mesmo tempo, novas oportunidades estão surgindo. Novas profissões, novas formas de ganhar dinheiro, novas possibilidades que antes não existiam. Mas aqui está o ponto mais importante de tudo isso. Não é o mais forte que vai sobreviver. Não é o mais inteligente, é o mais adaptável. É aquele que percebe o que está acontecendo, aprende, se ajusta, se movimenta e se adapta. Porque quem insiste em fazer tudo do mesmo jeito, em um mundo que está mudando o tempo todo, vai ficar para trás sem perceber. Talvez a pergunta não seja mais: será que isso vai acontecer? A pergunta é: você está preparado? Ou você está se preparando? Ou ainda está vivendo como se nada estivesse mudando? Essa é a parte mais preocupante de tudo isso. A maioria das pessoas ainda está vivendo como se nada estivesse acontecendo. Como se o mundo não estivesse mudando, como se tudo fosse continuar igual. A maioria acorda, vai trabalhar, cumpre horário, paga contas, chega em casa cansado, distrai a mente com conteúdos que quase sempre não agregam em nada e repete tudo no dia seguinte. Dia após dia, sem parar, sem pensar, sem questionar. É como se estivesse vivendo, mas ao mesmo tempo desligado, no automático. E o problema não é a rotina. O problema é viver uma rotina sem consciência. Sem perguntar ou sem parar para perguntar por que estou fazendo isso. Isso ainda faz sentido para mim? Esse caminho vai me levar onde eu quero chegar? A maioria não faz essas perguntas. E sabe por quê? Porque está ocupada demais, cansada demais, presa demais e sem tempo para pensar. E é exatamente isso que mantém as pessoas no mesmo lugar.
sem se preparar, sem aprender algo novo, sem se adaptar. Enquanto o mundo muda, elas continuam fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, e o pior, esperando resultados diferentes. E isso é perigoso, muito perigoso. Porque quem vive no automático não percebe quando o cenário muda, não percebe quando a oportunidade passa, não percebe quando o mercado muda, não percebe quando o que fazia antes deixa de funcionar. E quando percebe, já está atrasado, já foi ultrapassado. E talvez você já esteja sentindo isso. Aquela sensação de que sempre está ocupado, mas não está avançando. De que está se esforçando, mas não está saindo do lugar. De que está vivendo, mas não está evoluindo. Isso não é falta de capacidade, é falta de consciência. Porque quem desperta começa a ver o que antes não via. Começa a questionar, começa a se preparar, começa a agir diferente. Mas quem continua no automático, continua vivendo a mesma vida enquanto o mundo inteiro muda ao redor. E aqui está algo que pouca gente fala. Mesmo quando a pessoa percebe que o mundo está mudando, mesmo quando ela sente que precisa fazer algo diferente, ela não muda. E por quê? Medo. Um medo silencioso, invisível, mas extremamente poderoso. Medo de perder o emprego, medo de tentar algo novo, medo de não dar certo, medo de errar, medo de ser julgado, medo de sair da zona de conforto. E esse medo paralisa. A pessoa até pensa em mudar, até começa a imaginar uma vida diferente, mas trava. Fica só na ideia. Fica só no um dia eu faço, quando estiver mais seguro, quando for o momento certo, quando ganhar mais dinheiro, quando isso, quando aquilo. Só que esse momento nunca chega. Porque o medo sempre encontra um motivo para nos manter exatamente onde a gente está. E tem algo que a gente precisa entender. O medo não aparece para nos proteger sempre. Muitas vezes ele aparece para nos limitar, para nos manter pequeno, para nos manter no conhecido, mesmo que o conhecido já não seja bom. E aí acontece algo muito perigoso. A pessoa prefere ficar em uma situação que não gosta, em uma rotina que cansa, em uma vida que não faz sentido, só porque é familiar. Só porque dá uma falsa sensação de segurança. Mas deixa eu te falar algo, uma verdade simples. Ficar parado hoje é muito mais arriscado do que tentar mudar. Porque enquanto a gente fica parado, o mundo continua avançando. As oportunidades continuam surgindo e passando sem a gente perceber. E aí, sem perceber, o tempo vai passando e a vida também. Talvez o maior risco não seja tentar e errar. O maior risco é olhar para trás daqui a alguns anos
e perceber que não tentamos, ou melhor, não testamos, e que deixamos o medo decidir por nós. Por isso, não precisamos eliminar o medo, mas precisamos parar de obedecer ele. Porque tem algo pior do que sentir medo, é deixar o medo nos impedir de viver. Agora preste muita atenção nisso. Tudo que eu falei até agora pode parecer preocupante, mas existe um outro lado da história que pouca gente está enxergando. Essa transformação que está acontecendo não é só um problema, ela é uma oportunidade gigante. Talvez uma das maiores oportunidades da nossa geração. Nunca na história foi tão possível mudar de vida, nunca foi tão possível trabalhar de qualquer lugar, criar algo próprio, ganhar dinheiro de formas novas, usar nossas ideias, nossos talentos, nossa criatividade, sem depender completamente de um emprego tradicional. Hoje, com o celular na mão, com acesso à internet, você pode aprender, criar, compartilhar, vender, crescer, prosperar, mudar de vida. Coisas que antes eram limitadas a poucos, hoje estão disponíveis para qualquer pessoa. Mas aqui está o detalhe mais importante. Nem todo mundo vai aproveitar isso. Porque essas portas não se abrem para quem está dormindo. Elas se abrem para quem desperta. Para quem decide aprender algo novo, para quem decide sair da rotina, para quem decide tentar mesmo com medo. O medo não deve nos paralisar. Precisamos aprender a enfrentar nossos medos. E talvez o problema nunca tenha sido a falta de oportunidade, mas a falta de consciência. Porque enquanto alguns estão reclamando, outros estão construindo. Enquanto alguns estão com medo, outros estão se movendo. Enquanto alguns estão esperando o momento perfeito, outros estão criando o próprio caminho. E a pergunta agora muda completamente. Não é mais o que está acontecendo com o mundo. A pergunta é o que a gente vai fazer com isso? Porque essa mudança pode nos esmagar ou pode nos libertar. Depende de uma única coisa. Se vamos continuar no automático ou vamos despertar. Porque o mundo está abrindo portas, mas só entra quem decide atravessar. Agora eu quero que você pare um momento e reflita comigo. Será que a forma como fomos ensinados a trabalhar, a viver, a organizar a vida, ainda faz sentido hoje? Durante muito tempo, o trabalho foi visto apenas como sobrevivência. Você trabalha, ganha dinheiro, paga contas e repete isso por anos, ano tras anos, esperando um dia lá na frente poder descansar, poder viver. Mas a verdade é que muita gente chega nesse momento e aos poucos as pessoas estão começando a perceber isso. Estão despertando. E algo está mudando dentro delas. Porque aquele momento que elas tanto esperavam nunca chega. Chega a aposentadoria, mas nunca chega ao descanso. Hoje, cada vez mais pessoas não querem
não querem só trabalhar, elas querem viver, querem liberdade de tempo, não querem mais trocar a vida inteira por um salário, querem qualidade de vida, não querem viver cansadas, estressadas, sem energia, querem propósito, querem sentir que o que fazem tem sentido, tem valor, querem saúde porque estão percebendo que dinheiro nenhum compensa viver doente, exausto, sem paz. Querem paz, querem uma vida mais leve, mais equilibrada, mais verdadeira. E isso muda tudo. Porque quando a pessoa desperta para isso, ela começa a questionar. Por que estou vivendo assim? Por que estou aceitando uma vida que não me faz bem? Será que existe ou será que não existe outro caminho? A resposta é sim, existe. Mas ele não aparece para quem está dormindo. Ele aparece para quem começa a olhar diferente, pensar diferente, agir diferente. Porque não faz sentido viver uma vida inteira cansado, preso, pressionado, correndo, 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 esperando um dia ser feliz. A vida é agora. Passado é passado e futuro só está na nossa imaginação. A vida é agora, no presente. E o despertar é exatamente isso. É quando você percebe que não quer mais sobreviver, você quer viver de verdade. A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando, esperando o dia em que finalmente vai poder viver. Quando eu me aposentar, eu descanso. Quando eu me aposentar, eu aproveito. Quando eu me aposentar, eu faço o que sempre quis. Mas existe um problema nisso. A melhor fase da vida já passou. A energia já não é mais a mesma. A disposição já não é mais a mesma. A saúde já não é mais a mesma. E muitos sonhos acabam ficando só na lembrança. Aquilo que um dia parecia possível se torna mais difícil ou até impossível. E aí que vem a percepção, às vezes tarde demais, de que viver só no futuro foi um grande erro. Hoje muitas pessoas estão começando a enxergar isso. Estão percebendo que não faz sentido passar a vida inteira esperando um momento que talvez nunca chega. Ou se chega, não é como imaginaram. Porque a vida não é algo que começa depois. A vida é agora, neste momento. E o verdadeiro despertar é entender isso a tempo, antes que o tempo passe. Agora deixa eu te falar algo que pode tirar um peso enorme das suas costas. Muita gente trava exatamente aqui. Quando começa a perceber que precisa mudar, já pensa que vai ter que largar tudo de uma vez. Largar o emprego, mudar completamente de vida, começar do zero. E isso assusta. E por assustar, a pessoa não faz nada. Mas a verdade é que não precisa fazer isso. O despertar não é um salto, é um processo. É algo que começa aos poucos. Pequenas decisões, pequenos movimentos, pequenas mudanças, que com o tempo transformam tudo. Podemos começar aprendendo algo novo, sem abandonar o que já fazemos. Podemos começar testando ideias, no nosso tempo, no nosso ritmo.
Podemos começar mudando pequenos hábitos. Por exemplo, em vez de passar horas distraído nas redes sociais, vendo coisas sem fundamento, começar a usar um pouco desse tempo para aprender, para evoluir, para crescer, para aprender algo novo. Em vez de reclamar da rotina, começar a questionar e buscar alternativas. Em vez de pensar que não dá para mim, começar a pensar como eu posso fazer. Isso já muda tudo. Porque o problema nunca foi falta de capacidade. Todos nós temos capacidade. O problema foi falta de movimento, foi falta de ação. E quando a gente começa, mesmo pequeno, algo muda dentro de nós. Nossa mente se abre, começamos a enxergar novas possibilidades, começamos a ganhar confiança. E aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a se tornar real. Então não precisamos nos enganar. Não precisamos dar um salto enorme. Só precisamos dar o primeiro passo. Porque quem tenta fazer tudo de uma vez se assusta e para. Mas quem começa pequeno continua. E quem continua, chega. Agora, existe uma verdade simples, direta, mas que muita gente evita encarar. Ninguém vai mudar a vida por nós. Ou ninguém vai mudar a nossa vida por nós. Nem o nosso chefe, nem a empresa, nem o governo, nem o sistema. Ninguém. E pode parecer duro ouvir isso, mas na verdade, isso é uma das coisas mais libertadoras que existem. Porque quando entendemos isso, a gente para de esperar. Para de colocar a responsabilidade nos outros. Para de depender de alguém vir nos salvar. Para de viver no quando isso acontecer eu mudo. E começamos a assumir o controle. Assumir o controle não significa que vai ser fácil. Significa que agora a gente escolhe. Escolhemos o que aprender, escolhemos como usar nosso tempo, escolhemos se vamos continuar no automático ou se vamos começar a construir algo diferente. E isso muda tudo. Porque enquanto acreditamos que a nossa vida depende dos outros, nossa vida fica presa. Mas quando entendemos que depende de nós mesmos, a gente se liberta. Mesmo que ainda não saibamos exatamente o caminho, já saímos da posição de vítima e entramos na posição de criador. Criador da própria vida. E preste atenção nisso. A gente não precisa ter todas as respostas agora. Não precisamos saber exatamente como vai ser. A gente só precisa decidir. Eu não vou mais viver no automático. Eu não vou mais deixar a vida me levar. Eu vou começar a direcionar a minha vida. E essa decisão, mesmo que pareça pequena, é o começo de tudo. Porque a partir do momento que a gente assume o controle, a gente para de apenas existir e começa de verdade a viver. Mas tem algo mais importante do que tudo isso que falamos até agora. Talvez seja o ponto mais profundo de todos. Nós não fomos criados só para trabalhar, para pagar contas, correr o dia inteiro e sobreviver. Isso não é vida. Isso é apenas existência. Existe algo maior, existe um propósito. E muitas vezes sentimos isso lá no fundo, mas ignoramos. Porque estamos ocupados demais, cansados demais, distraídos demais para ouvir. Mas quando começamos a desacelerar, quando começamos a refletir, começamos a buscar algo
além. A gente começa a se reconectar com Deus. E essa conexão muda tudo. Porque quando nós conectamos com Deus, começamos a entender quem a gente é de verdade. Não o que disseram que deveríamos ser, não o que o sistema espera de nós, mas quem a gente realmente é. Nossos talentos, nossos dons, nossa essência, nossa identidade, nosso propósito. E quando isso começa a ficar claro, a nossa vida muda de direção. Paramos de viver pressionado, paramos pressionado, tentando dar conta de tudo, tentando provar algo para alguém, e começamos a viver com sentido, com paz, com direção. A gente começa a entender que não precisa correr o tempo todo, não precisa viver sobrecarregado, não precisa aceitar uma vida que nos afasta daquilo que realmente importa. Porque Deus não nos criou para viver preso. Ele nos criou para viver com propósito, com liberdade, com equilíbrio, com vida. E quando entendemos isso, não queremos mais voltar para o automático. Não queremos mais viver sem sentido. Começamos a buscar uma vida que faz sentido, não só lá fora, mas também aqui dentro. Deus criou tudo em 7 dias. E no 7º dia ele descansou, ele desfrutou, ele curtiu a sua criação. Talvez esse seja um dos momentos mais importantes da sua vida e da minha também. Não é exagero. O mundo está mudando, rápido, silenciosamente e sem pedir permissão. E diante disso, temos 2 escolhas muito claras. Continuar vivendo no automático, seguindo o mesmo caminho, esperando que tudo continue igual, ou despertar. Despertar para novas possibilidades, despertar para a nossa liberdade, despertar para uma vida mais leve, mais consciente, mais alinhada com o que a gente realmente é. Porque no final, não é sobre trabalho, é sobre vida. É sobre como a gente vive nossos dias, como usamos nosso tempo, como cuidamos da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa fé e da nossa vida. Acredito que esse vídeo, de alguma forma, falou com você. De alguma forma te tocou. Algo fez sentido aí dentro. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com mais alguém que também precisa despertar. Porque aqui a gente fala sobre liberdade, propósito e transformação de vida. E eu gostaria de te ouvir. Me conta aqui nos comentários o que você sente que precisa mudar na sua vida hoje. Você concorda com o que foi falado aqui? Sua opinião é muito importante. E antes de terminar, eu quero fazer uma oração com você. Se puder, feche seus olhos por um instante. Deus, abençoe a vida desse trabalhador que está me ouvindo. Abençoe o seu trabalho, abra a sua mente para enxergar novas oportunidades. Que este trabalhador desperte, tenha coragem e prospere.
para viver com liberdade, com saúde, com paz, com alegria, sendo dono da sua vida, do seu tempo, que seja guiado por propósito e tenha uma vida abundante em todos os sentidos. Que assim seja. Amém. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. E eu desejo a cada um de vocês um feliz dia do trabalho. Até o próximo vídeo.